Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos numa série de videoaulas em que estamos vendo exemplos práticos de uso do objeto range, seus métodos, propriedades e de outros recursos do Excel para solucionar problemas práticos reais do dia a dia. E nessa lição tem um dos exemplos que eu mais gosto, porque ele é bastante útil e é muito provável, é praticamente certo, que você vai precisar usar ele e adaptar para o seu uso aí no dia a dia. Vamos então ao exemplo, entender a sintaxe, entender a lógica. Vocês vão ver que é um exemplo de código onde eu botei bastante comentários e mesmo assim eu vou ir comentando com vocês e depois vou executando passo a passo. Vamos lá então. Vamos ver mais um exemplo prático e útil. Nesse exemplo que nós vamos apresentar nessa lição, você vai aprender a criar uma rotina em VBA para separar os dados dessa coluna. Vamos supor que você importou os dados lá de uma planilha, ou de um arquivo de texto, ou de um banco de dados do DBase ou do SQL Server e veio nessa forma. Veio o código do cliente entre parênteses, depois do nome do cliente, e o nome do cliente tudo junto. E claro que não é tão simples, porque o nome do cliente varia de tamanho, né? Então a posição onde está o código varia. E você quer resolver, você quer separar uma coluna só para o código e uma coluna só para o nome. Claro que com 8 linhas, você pode dizer, Júlio, para que usar VBA? Eu digito aqui o nome e depois digito aqui o código. Perfeito? E se fosse 150 mil linhas? Aí que entra o VBA, para resolver essas questões que são repetitivas e trabalhosas se fosse fazer manualmente, tá? O objetivo do nosso exemplo, então, é extrair somente o código da coluna A, tá? O código aqui, colocar ele na coluna B e o nome e colocar na coluna C, tá? Colocá-lo na coluna B, extrair somente o nome e colocá-lo na coluna C. A seguir eu apresento o código para solucionar a questão proposta e em seguida mostrarei o resultado da execução desse código. A lógica é bem simples, nós vamos usar uma função in str, que nós já estudamos anteriormente, para detectar a posição do primeiro parênteses, a posição do segundo parênteses, né? E aí extrair somente o número e depois extrair o nome até uma posição antes do primeiro parênteses. Tá? Vocês vão ver que não tem nada de complicado. Vamos ver aqui a função. Vou pegar ela aqui. Vamos lá, eu já digitei esses dados numa planilha. Como são poucos dados, eu nem disponibilizei para download, né? Vocês podem digitar aí. E vamos lá para o nosso código VBA. Vamos criar essa função aqui. Para ir lá para o editor VBA, Alt F11. Tá? Eu tenho um procedimento aqui, vou apagar ele e vou deixar esse nosso procedimento aqui. A maior parte é comentários. Comentários bem detalhados. Então eu declaro algumas variáveis aqui, rng como do tipo range, strname do tipo string, abre parênteses do tipo integer, vai obter a posição onde está a abertura do parênteses, né? Para cada, ele vai percorrer toda essa faixa de células e aqui vai ter a posição. A posição em que caractere tá? 1, 2, 3, 4, 5, o espaço conta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Nesse primeiro está na posição 16. Já nesse outro aqui está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, para cada um vai variar a posição da abertura do parênteses e vai variar a posição do fechamento. Nós vamos fazer isso automaticamente usando a função instr. Tá? E a posição da abertura do parênteses vai estar nessa variável e do fechamento nessa. Agora, o que é a lógica do nosso programa? Um laço for next da célula A2 até a última célula, com dados na coluna A. E aqui que tem uma técnica interessante que eu até já falei antes, mas vou falar aqui novamente. Como é que eu faço para detectar a última linha? Eu uso o end, né? Que se fosse aqui, ó, pessoal, perdão. Se aqui na planilha, como é que poderia ter 20 mil linhas aqui? Como é que você pularia direto para a última? Pressiona a end e a seta abaixo, tá? Isso em qualquer planilha. Se você está numa coluna, pressiona end e depois seta para baixo, ele põe o cursor na última linha com dados. Agora, se você pressionar, tá na primeira coluna, end seta para a direita, ele vai para a última coluna com dados. E assim por diante. É isso que eu fiz aqui no VBA, ó. Eu chamei o método end e passei para ele o parâmetro xldown, que é equivalente a pressionar a tecla para baixo. Então, eu coloquei o cursor lá no A2 e aí eu defini a minha faixa como sendo começando no A2 e a segunda, que é onde seria o A8, né? Só que eu poderia botar A2, A8, só que não ficaria dinâmico o meu código, ou seja, se amanhã depois mudasse o número de linhas, eu ia ter que ir lá no código e mudar. Então, para detectar automaticamente, eu digo que é do A2, essa é fixa, é a primeira, e a segunda eu uso esse recurso aqui para definir o endereço da última que tem dados, que é o quê? Eu chamo a faixa 1 e chamo o método end e passo para ele o parâmetro xldown. Então é equivalente a dar o end xldown, ele vai ir para a última linha onde tem dados e vai retornar o número dessa linha. Então vai ser equivalente a A2, no nosso exemplo, A8. Se fosse uma planilha com 20 mil linhas, ele ia detectar que é a linha 20 mil, então seria A2 a 20 mil. Com esse comando aqui, ó, com esse artifício aqui, ele fica dinamicamente definida a faixa de células. Simplesmente isso, tá? Aí eu armazeno o valor da célula na variável string name. Isso para a primeira célula aqui, né? O for each vai percorrer todas elas aqui. Então eu armazeno o valor que está aqui, o valor inteiro, inclusive o parênteses, os números, tudo, na variável string name. Aí eu começo a usar a função instr, a qual nós até já estudamos anteriormente, para procurar a posição da abertura e do fechamento do parênteses. Tem aquela variável abre parênteses que nós declaramos antes, instr. Começa a pesquisar onde. Até vamos dar um tab aqui, porque todos esses comandos estão dentro do for each, né? Até vou dar nos comentários também, não precisaria tanto preciosismo, mas só para indicar, né? Aqui já, isso, nos comentários também, aí já fica melhor. Muito bem, então a função instr começa na posição 1 de qual variável? String name, que é a que contém o valor da célula e o que procura? Procura a abertura do parênteses. Qual o resultado da função instr? Ela retorna e associa com a variável abre parênteses a posição da primeira abertura do parênteses. O mesmo raciocínio é com relação ao fechamento, a variável fecha parênteses. Ele procura a partir da posição 1 na variável string name, procurando o fecha parênteses. Com base nas posições do abre e fecha parênteses, ele extrai o número que está dentro do parênteses e salva ele na célula da coluna B. Então, range cell é a nossa faixa, né? Ponto offset 0 não desloca a linha. 1, uma coluna para a direita. Então, ele vai deslocar, ele está na coluna A, uma coluna para a direita, ele vai vir na coluna B. Offset que nós estudamos antes.
E aí ele usa o mid, que é aquela função que também nós estudamos numa das lições dos módulos anteriores, para extrair do valor da variável string name, que é a variável que contém o valor que está na célula, o valor completo, tá? A partir de que posição? Da posição abre parênteses mais 1. Por que o mais 1? Senão ele ia extrair inclusive o parênteses junto. Então pula o parênteses a partir da próxima. Até que posição? Até a posição fecha parênteses menos abre parênteses. Tá? Então vai até a posição fecha parênteses menos abre parênteses menos 1. Tá? Então ele vai extrair que isso aqui vai dar exatamente o tamanho do código que está dentro da célula. Vamos supor que aqui seja, vamos pegar para esse primeiro aqui, ó. A posição do abre parênteses é 16. Ó, abre parênteses é 16. O fecha parênteses 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O fecha parênteses é 23. Então ele vai começar em que posição? O abre parênteses mais 1. Aqui é a nossa lógica. Ó. Começa no abre parênteses mais 1, que é exatamente na posição 17. Tá? Abre parênteses mais 1. Parênteses mais 1 é a posição 17, certinho. E a segunda posição ele faz, ó, fecha parênteses menos abre parênteses menos 1. Olha aqui, ó. Fecha parênteses menos abre parênteses menos 1, que vai dar o quê? 23, que é o fecha parênteses, menos o abre parênteses, que é 16, aí vai dar exatamente o tamanho da posição do fecha parênteses até um antes aqui do abertura do parênteses. Só porque o menos 1? Para tirar o fechamento do parênteses final. Senão, ó, vai dar exatamente 6 caracteres. Então ele tira exatamente os 6, a quantia que está entre os dois parênteses. É essa lógica aqui do abre parênteses mais 1, dessa posição, até essa posição menos essa menos 1, dá exatamente a quantia de caracteres que tem dentro do parênteses. Isso é lógica de programação pura, pessoal. Tá? E aí ele extrai para a coluna B, né? Ele define o valor da coluna B usando a função mid, extraindo exatamente os números do código. E usando uma lógica semelhante, ele extrai o nome do cliente e salva na coluna C. Então, ó, range, que é a faixa que tem, ponto offset. Continua na mesma linha, tá? Continua na mesma linha. Só desloca duas colunas, por quê? Porque o nome é ir para a coluna C. Então, duas colunas, vai deslocar para cá. Então, para definir o valor da coluna C, ele usa novamente o mid e em string name, ele vai até onde? Da posição 1 até a posição abre parênteses menos 2. Por que menos 2? Para tirar o parênteses e para tirar o espaço em branco entre o nome e a abertura do parênteses. Se ele não colocasse o menos 2, ia ter inclusive a abertura do parênteses. Se eles colocassem só menos 1, ia ficar o espaço em branco no final de cada nome. Lógica pura, pessoal. Vou executar isso aqui. E aí tem o next, né, da faixa. Ele fez isso para a primeira célula. Aí ele verifica, chegou no fim da coleção? Não. Volta para lá e faz tudo de novo para o A3, para o A4, para o A5, até o final da faixa. Vamos ver então essa execução passo a passo. As declarações, entra no laço. String name, ele vai receber o valor que está na célula. Ó, se eu colocar aqui em string name, vocês podem ver que está ali o valor do A2, ó, Josué da Silva 1001. Agora esse aqui vai retornar a posição do abre parênteses. Ó, se vier aqui em abre parênteses, posição 16. Posição do fecha parênteses, posição 23. E aqui é o comando para definir o valor, tirar só o código e atribuir ele para a coluna B. Não executamos ainda. Ó. Agora vamos executar. Executei, vamos ver se ele tirou só o código. Ó, que beleza, só o código. Agora esse segundo comando que tira só o nome.
tirou só o nome, colocou na coluna C. Chegou aqui no Next, terminou a coleção? Não, foi só para a linha 2, volta lá e faz tudo de novo. Agora ele já fez para a linha 3, ó. E assim ele vai fazer até chegar no fim. Vou dar um F5 para ele executar tudo. E aí ele executa aqui. Viram que beleza? Muito legal, funciona, pessoal, e não usa nada de diferente do que a gente viu até agora. O que precisa? Pensar. Lógica de programação, raciocínio lógico. Analisem essa função com calma, executem ela passo a passo. Se quiserem, até tirem os comentários para executar, para não ficar mais muito poluído. Depois coloque os comentários de novo. Mas é uma função muito legal e simplesmente usando o objeto range, ou a propriedade offset que nós estudamos antes para dar o deslocamento, e funções que nós já tínhamos estudado anteriormente, instr e mid. E além disso, um laço for each que nós já estamos careca de tanto utilizar. Valeu, pessoal? Espero que esse exemplo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido a lógica utilizada, e desejo a todos um excelente estudo. Até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!